segunda aula, tá? Como eu havia dito, nós estamos no padrão de bibliologia bíblica, tentando compor os personagens mais importantes de cada livro, ou os fatos mais importantes de cada livro. E nessa composição, a gente vai trabalhar bastante a tipologia bíblica, que é o tipo e o antítipo. Porque todo o Antigo Testamento ele é cristocêntrico, ele aponta para Cristo, então as informações elas não são jogadas aleatoriamente. Então a aula passada nós tivemos a aula de cosmogonia, trazendo algumas relações do início da criação. Essa aula nós vamos trazer o Cristo presente na vida de Abel, algumas informações que são relevantes para que a próxima aula sempre serão 2, 3 ou 4 aulas de cada livro, para eu tentar extrair as informações mais importantes, tá? Hoje eu resolvi, como eu sempre faço, porque Abel ele é uma figura muito importante para a gente poder compreender a importância de Cristo, e não só relacionado para a gente desmistificar sobre a história de Abel e Caim, achando que está falando somente de dinheiro, somente de oferta, tirar algumas dúvidas e apresentar o Cristo, tá bom? Então essa aula, o tema é sobre Abel, o Cristo presente nas Escrituras. Então, para a gente ter um norte, vamos abrir em Gênesis capítulo 4, tá? Em Gênesis capítulo 4, existem algumas crendices, e com o decorrer das aulas, nós vamos externando com mais detalhe cada ponto, mas existem algumas crendices, e são crendices de pessoas que acreditam que Caim é literalmente filho de um relacionamento íntimo da serpente com a Eva, tá? Mas quando a gente vai ler a Bíblia de forma pontual, a gente vê que isso não tem nada a ver, é fantasia da cabeça de algumas pessoas, e eles interpretam de uma forma muito esdrúxula, uma questão que não sei que ponto eles conseguem enxergar, e eles afirmam, só porque a Bíblia diz que Caim é filho do maligno. Mas a gente sempre precisa se atentar quando lê a Bíblia, quando a Bíblia está trazendo uma informação literária, ou quando ela está trazendo uma informação alegórica. Então, quando a gente olha no Apocalipse, eu acho que eu já falei que ele é o leão da tribo de Judá, literalmente Jesus é o leão? Não. Então eu consigo entender o que a Bíblia está tentando me trazer com essa informação, tá? Porque a Bíblia também é cheia de simbologias, e com isso, então a gente tem que tentar entender o que a Bíblia está nos informando e não criar informações acerca da Bíblia, tá bom? Então vamos lá, Gênesis capítulo 4, no capítulo 1 a criação, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 2 a criação, capítulo 3 a gente vê a corrupção do homem, tá? Nós aprendemos na aula passada sobre alguns aspectos da criação de Deus, quando Deus formou o homem, alguns pontos antes do homem formado, quando a antiga serpente, que é o dragão, Satanás, ele se corrompeu, e depois Deus formou o homem, e diga-se de passagem que Deus trabalhou até o 7º dia, e no 7º dia, essa informação era importante mais para frente, porque os adventistas do 7º dia, eles não querem trabalhar no sábado, tendo em vista que o primeiro dia da semana hoje é o domingo, eles não querem trabalhar no sábado, porque eles falam que Deus descansou no 7º dia, mas na verdade Deus ele trabalhou e descansou no 7º dia, e esse descanso não é um descanso de alguém que fica cansado e fadigado, porque tudo que a gente relaciona sobre Deus, a gente tem que entender que Deus ele foge de uma lógica humana. Então Deus cansa? Então que descanso seria esse? Esse descanso é o descanso do que a teologia chama de um descanso do prazer, de depois que concluir a sua obra, ele olhar para tudo aquilo e ele sentir prazer em tudo que ele criou. Tá? Então, quando se relaciona a Deus, né? Deus descansou porque ele está cansado. Deus descansou porque ele ficou fadigado. Não tem nada a ver com isso. Então, quando a gente vai se relacionar a Deus também, a gente precisa entender o ponto de vista de quem nós estamos falando. Então, Deus não cansa, Deus não se arrepende, como eu já expliquei das outras vezes. Deus não tem mão, Deus não tem pernas, né? Porque Deus é espírito. Espírito eu expliquei que no hebraico é rua, e é assim que a pronúncia com R cultural, ou pneuma no grego, rua em hebraico, pneuma no grego, e isso significa vento, sopro, ar, hálito. Então tudo isso não tem um aspecto
que a gente tem de braços, boca, perna. Então entra no estudo de antropopatismo, sentimentos humanos em Deus, e antropomorfismo, formas humanas em Deus. E tudo isso com o tempo a gente vai repetindo, vai se adequando, vai deixar de ser um bicho de 7 cabeças e a gente vai aprender essa linguagem teológica. Eu sempre digo que a nomenclatura não é muito importante. O importante é a gente entender quando alguém falar. Eu não preciso ficar sabendo todas as nomenclaturas, mas com o tempo a gente vai entendendo o que isso significa, porque nomenclatura, saúde, nomenclatura há 10 anos atrás era um nome, depois mudou o nome e por aí vai. Agora o conteúdo ele permanece o mesmo, tá bom? Então em Gênesis capítulo 4, ele começa assim: e conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse: alcancei do Senhor um homem. E deu à luz mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. Aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o semblante. Vamos parar até aqui, tá bom? Depois vocês vão ver também que no estudo, no slide que eu mandei para vocês, tem até o final a gente desmistificando alguns pontos. Primeiro, quando a gente lê o livro do Gênesis, ele está antes da lei, porque quando a gente lê Levíticos capítulo 1, Levíticos capítulo 2 e Levíticos capítulo 3, ele está ensinando a relação de como oferecer sacrifícios ao Senhor. Então toda oferta ela tem que ter libação e oblação. Ou seja, a libação é o líquido e a libação é a carne, a gordura. Então quando se oferece um animal, ele já tem a oblação e já tem a libação, que é o sangue, ok? Quando se oferece um fruto da terra, o fruto da terra é a oblação e precisa da libação, que seria o vinho, quando se oferece o fruto da terra. E claro que em questão de ofertas, ele vai muito mais profundo e a gente vai aprendendo ao decorrer do tempo. Mas esse é o sentido. Porém, isso está escrito no livro de Levíticos. O que está acontecendo aqui está antes do livro de Levíticos. Então, se estivesse posterior ao livro de Levíticos, eu saberia que Deus rejeitou a oferta de Caim, porque ele ofereceu uma oferta sem libação. Mas como está antes, eu não posso entrar na onda do achismo. A Bíblia diz por que Deus rejeitou a oferta de Caim, e a gente vai ver isso. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês entendam é que eu não posso tentar deduzir sem antes pesquisar na Bíblia o que a Bíblia está dizendo sobre aquele assunto. Quando a Bíblia dá algumas inferências, quando não é direto, ela dá algumas inferências, a gente vai pontuando. Ó, é mais coerente isso é menos coerente, mas a Bíblia fala por que Deus rejeitou a oferta de Caim. Quando a gente lê o livro do Gênesis capítulo 4, que é muito comum para se tirar a oferta, na verdade, não está só tratando da oferta, mas também está tratando do ofertante. Então, quando você olha para o texto e você lê com calma o texto, e isso é muito importante, você vai ver que Deus diz assim, ó, Deus aceitou a oferta de Abel, Deus olhou para Abel e aceitou a oferta de Abel. Mas Deus não atentou para Caim e não aceitou a oferta de Caim. Então a primeira coisa, Deus está olhando para a pessoa, para a intenção da pessoa, como aquela pessoa está se comportando ao fazer determinada coisa. Isso se chamaria, quando você vai fazer um sacrifício, é o caret. O caret, uma coisa é decapitar, que é arrancar a cabeça. Outra coisa é a degola, que você faz um corte no pescoço do animal, derrama o sangue no altar. Isso é o caret. Só que todo animal que você vai oferecer ao Senhor, ele precisa estar investido de kavaná. O que é isso? Intenção. Kavaná em hebraico, que significa intenção. Então, toda vez que eu vou fazer alguma coisa ao Senhor, eu tenho que ter a intenção de fazer aquilo da melhor forma possível. Lembra o que Samuel falou para Saul? É melhor obedecer do que sacrificar? Então, existem alguns pontos que mais para frente a gente vai entender porque que Deus rejeitou Saul, mas a primeira coisa é que Deus sempre vai olhar para a intenção do nosso coração.
Em Isaías capítulo 1, Deus falou assim, ó, do que me adianta a multidão se me adora de lábios, mas o coração está longe? Então Deus sempre vai olhar para a intenção do coração. Então, eu estou aqui dando aula, Deus está vendo se eu estou dando aula para contribuir com o reino de Deus, ou se eu estou dando aula com segundas intenções que fogem dos princípios de Deus. E até mesmo estar sentado, ouvindo, aprendendo, isso faz parte de contribuir com a obra de Deus. Como que eu sei disso? Quando eu olho para a passagem de quando Jesus chegou na casa de Marta, Marta está fadigada com muitas coisas e Maria está aos pés de Jesus. Marta corre para lá, corre para cá, corre para lá, corre para cá. Aí fala assim, Senhor, não te importas que minha irmã não me ajude? Aí o que Jesus fala? Marta, você está fadigada com muita coisa. Maria escolheu a melhor parte e dela não será tirada. O que Maria tinha escolhido? Ficar sentado para aprender. Então tem a hora de levantar, tem a hora de sentar. E Jesus, nesse caso, não está dizendo que não é para fazer as coisas de casa, para fazer a obra de Deus. Jesus está nos ensinando o que é prioridade. Então, prioridade é primeiro a palavra de Deus. E a gente precisa tomar cuidado, porque a gente vive no excesso da modernidade e acaba criando centenas de desculpas para não fazer a obra de Deus. Então, a gente entra, superficialmente falando, na crise do gadareno. O que seria a crise do gadareno quando a gente aplica para um estudo de comportamento? São pessoas que são muitas coisas. É tipo Bombril, né? 1001 utilidades. Todo ser humano, ele já tem algumas utilidades. Então ele é pai, ele é empregado no seu trabalho, ele é irmão, ele é filho e por aí vai. E ele vai sendo diversas coisas e se ele não souber administrar isso, ele começa a cair na pilha de ser sobrecarregado, e aí vem a ansiedade, aí vem a depressão, aí vem uma série de fatores que começa a deixar a pessoa para baixo, cabisbaixa, desanimada, e ela vai colocar isso aonde? Na obra de Deus. Então ela cria tempo para tudo, menos para a obra de Deus. Ela tem tempo para tudo, menos para orar. Ela tem tempo para tudo, menos para ler a Bíblia. Ela tem tempo para tudo, menos para ter um pouco de prioridade para Deus. Porque, irmãos, a gente é crente, a gente serve a Deus. E então, tipo assim, se eu não entender que a minha vida ela tem que ser voltada a Deus, então alguma coisa está de errado. Tem alguns princípios que a gente, alguns pontos que a gente vai relatando, para você ver que em alguns aspectos os filhos das trevas são mais prudentes que os da luz. Quem já foi da Umbanda, que banda, outra banda, lá pra banda, sei lá que banda que é, você vai saber que em alguns momentos as pessoas ela tem certos rituais que quando você olha, você fala assim, olha para isso, gente, como é que pode? Então, algumas pessoas quando elas vão se preparar para um determinado orixá, ela não pode falar palavrão, ela não pode beber, ela não pode fumar e não pode assistir televisão. Porque senão o cão não desce na pessoa, porque senão a pessoa está suja. Olha a conversa. Então, tipo assim, e as pessoas se preparam para receber esses tipos de situações. Aí tem outros momentos, vai lá, raspa a cabeça, fica preso lá não sei quantos dias. Aí tem que ficar de jejum, tem que sacrificar para você aumentar o seu nível de espiritualidade. E o crente? Não consigo jejuar porque eu não consigo ficar sem tomar café. Não consigo jejuar porque se eu não tomar café me dá dor de cabeça. Irmão, a Bíblia diz que o seu Deus é o seu ventre. Você valoriza mais o seu ventre do que renunciar por amor à obra de Deus. Então, quando a gente vai perdendo o sentido da espiritualidade e vai para a igreja no automático, vem para o curso no automático, e quando eu começo a fazer tudo no automático e não entender que eu estou fazendo a obra de Deus, porque tudo que vocês aprendem aqui, vocês vão começar a refletir no seu trabalho, no curso, para o seu vizinho, dentro da sua casa, e isso vai começar a te amadurecer espiritualmente. Aí as pessoas, a princípio, vai começar a te olhar e falar assim, olha lá, começou a fazer teologia, começou a ficar chato. Mas essas mesmas pessoas que te criticam vão falar assim, você que está fazendo teologia, me tira uma dúvida. Não é assim? Primeiro critica, depois vem atrás. Você, olha, você é um crente que você vai para a igreja, faz curso, eu preciso de uma oração. Vocês vão orar na minha casa? Porque quanto mais você se envolve com a obra de Deus, mais você vai ficando apto para que Deus te use, sim ou não? Ou você fala assim, Deus me usa, quando Deus quer te usar, você fala assim, não quero não. É porque geralmente a gente ora assim, Deus, eu quero ser usado, eu quero ser usado, eu quero ser usado. Aí o pastor e a pastora falam assim, irmão, abre a igreja? Abro. Irmão, abre o culto? Abro. Irmão, vê se tem alguma coisa fora do lugar? Lá, só quer me usar.
Fala, mas você não pediu para ser usado? É porque na cabeça da pessoa, Deus me usa, é o quê? Só pregar e cantar. Pregar e cantar. Mas abrir a porta da igreja é fazer a obra. Você limpar a igreja é fazer a obra. Eu vi alguém trocando um galão de água ali, é fazer a obra. Então tudo que é relacionado à obra de Deus é fazer a obra. Então as coisas de Deus não é só quando eu falo em questão de oferta aqui. Essa oferta aqui, ela não está falando de dinheiro. Ela está falando de um relacionamento da pessoa com Deus. Lembra de Jó? Jó, embora está ali antes de Salmos, próximo de Salmos, Jó, ele é uma figura que ele é contemporânea entre Abraão, Isaac e Jacó, mais de Abraão. E esse Jó, antes dos filhos pecar, antes dos filhos pecar, a Bíblia diz que ele já sacrificava. Mas quem ensinou eles a sacrificar se o sacrifício está lá em Levítico? Esse é um comportamento, lembra que eu falei? Que quando Adão pecou, se cobriu com folha, a folha não faz capará, Deus mata o animal, cobre o homem com a pele de animal. Então Deus é o primeiro ser a matar um animal inocente por causa de um pecador, né? Então depois disso nós vamos enxergar agora a oferta de Abel. Então vamos lá. Jesus, ele é isso aqui está no PowerPoint, tá? Jesus é o mediador de uma nova aliança. E é o sangue da aspersão que fala melhor do que o de Abel. Abra aí Hebreus 12, 24. Quem tem Bíblia? Hebreus 12, 24. Se a pessoa não tiver vergonha e quiser compartilhar com a alma e ler, pode ler. Hebreus 12, 24. Alguém consegue ler? Senão eu leio, não tem problema. 12, 24? Isso. Hebreus 12. E a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Isso. Ainda no PowerPoint, a gente vai ver aqui, ó, o Cristo presente nas Escrituras. Diante do que iremos aprender, temos que nos atentar que a lição não está só tratando da oferta, mas também do ofertante. Aí o próximo. Abel. O nome Abel significa um sopro fugaz ou um pastor fiel. O nome Abel em hebraico revela. Também apresenta interpretações distintas. Abel pode significar sopro, vapor ou névoa. Essa tradução remete à fragilidade e efemeridade da vida humana, simbolizando a mortalidade de Abel e a brevidade de sua existência. Então o que isso significa? Que todo ser humano, ele vai nascer e ele vai morrer. E diante do nascer, viver e morrer, como que eu estou me comportando diante de Deus? A partir do momento que eu me converti, que eu estou melhorando meu relacionamento com Deus, que eu ouvi a pregação, que eu aceitei a Jesus, como tem sido o meu relacionamento com Deus? E com certeza isso vai refletir. Eu não sei se alguém já teve experiência de ter períodos de jejum, de você orar, ter uma constância de oração, constância de jejum, que você parece que quando você anda, você está até maior, porque você anda com postura, você anda de cabeça erguida. Quantas e quantas das vezes na época que eu me converti, a gente usava terno e gravata. Aí as coisas foram modernizando, padrão de roupa, tá? Não de vivência de comportamento espiritual. As coisas foram modernizando e eu fui deixando de usar gravata também, fui deixando de usar terno. E uma vez eu fui pregar numa igreja, eu ia pregar numa igreja, meu primo me liga e fala assim: primo, você tá onde? Eu falei: tô indo pregar. Tava de calça jeans, de tênis, uma camisa social e um blazer por cima. E meu primo falou: tem como você ir ali orar numa casa? E todos os meus testemunhos que eu conto, os meus testemunhos, nunca é escondido no interior do Nordeste onde ninguém sabe. É maioria perto de onde eu moro. Falou assim: ó, tem um rapaz, eu não vou falar o nome dele que está gravando, tem um rapaz que está 3 dias endemoniado. Eu falei: por que tu não vai orar? Eu estou indo pregar, vou ter que mudar o caminho para ter que orar. Mas enfim, falei: tá bom, manda o endereço que eu vou. Quando eu chego lá, você vê, né, eu não desclassifico usar terno, gravata. Mas se a gente achar que usar terno e gravata, saia longa e coque, significa que a pessoa é crente, estamos errados. A gente tem que entender que